vou ter que dizer, ó, estou aqui com minha esposa, com Gisele. Graziele não está, porque não está no Canadá, mas está em Boston, né? Vocês já viram aquela brincadeira que houve no Brasil com a... Como é o nome da moça? Hã? Porque a Luísa está no Canadá. Então nós brincamos, eu vou ter que fazer o programa e dizer, Graziele não está no Canadá, mas está em Boston. E ela veio para aqui, e aí então eu vim agora. Eu tirei um período no Brasil para vir estar aqui, estar com meu amigo pastor Oriel. E aí então a Graziele já está com o seu apartamento montado e está se aperfeiçoando na língua e entra em Harvard agora por esses dias. Deus tem nos dado graça no Brasil. Eu tenho procurado me tornar o mais eclético possível nas mãos de Deus. E caminhei no campo missionário, eu trabalhei nas montanhas geladas entre o Peru e a Bolívia por 8 anos. 4 deles eu era solteiro. E caminhei com neve até a virilha, muitas vezes cruzando aquelas montanhas a 6.000 metros de altitude. A base da nossa missão era em Oruro, onde nós fundamos o trabalho junto com outros que eu levei para o campo missionário, como o Eduardo, fantástico companheiro. E dali eu ia para as montanhas, para a Cordilheira dos Andes, a alcançar os não alcançados pela sociedade. Pessoas que nasciam, viviam e morriam sem conhecer a sociedade, muito menos conhecer Jesus. E um dia eu descobri que naquelas montanhas cobertas de neve haviam pessoas. E eu me propus alcançá-los. Eu, para chegar até o topo das minas, eu caminhava 9 horas a pé. Caminhava 3 horas a 4 de carro. Chegava ao acampamento da mina e ali eu subia as montanhas a pé. Naquela época, o nosso jornal Mensageiro da Paz botava a primeira capa, o missionário do gelo, eu com um saco de Bíblia nas costas. Não tinha roupas adequadas, eu lembro. Eram roupas pesadas, de lã. Eu nunca tive uma bota, igual eu vejo aqui, botas próprias para a neve. Eu lembro que eu comprei a minha bota no Mato Grosso, quando eu passei pelo Mato Grosso, bota de peão de fazenda, mas enchia de jornais, de jornal aquelas botas, e mesmo assim congelava meu pé. Quantas vezes quase perdi o pé de estar completamente congelado. Mas semeamos a semente naquela cordilheira. E fundamos a missão na Bolívia, na cidade de Oruro, um prédio bonito, base para 3 andares, chegamos a 2 e deixamos para o próximo missionário levantar o terceiro, e até hoje ainda dizem que é uma das boas obras missionárias que existe na Bolívia. A cidade de Oruro é a cidade conhecida, cidade do diabo, onde o carnaval de Oruro só perde para o carnaval do Rio de Janeiro. E isso eu fui descobrir em Londres, quando estive tanto em Londres como estive em Paris, no Louvre. Lá estava o carnaval da Bolívia mais forte que o carnaval do Rio de Janeiro, porque a cidade é consagrada ao diabo. Quando você entra na cidade, há uma cabeça de um diabo. São os diabos mais bonitos que existem no mundo, os diabos de Oruro, é verdade. Todo mundo se fantasia de diabo no dia do carnaval, e é a chamada diablada. É uma história aquilo ali, é uma cidade difícil de quebrar aqueles corações, mas nós conseguimos alcançá-los para Jesus. Então, quando eu venho num culto missionário, a minha mente se volta para aqueles dias fantásticos. Eu tinha 22 anos, eu fui um dos pastores mais jovens a ser consagrado do Brasil naquela época. Eu tinha 22 anos e era solteiro. Naquela época eu não consagrava solteiro. Eu vim a casar com a Eclaí 4 anos depois, que foi uma bênção ela ter ido comigo para a Bolívia. E quando vejo os irmãos entusiasmados pela obra missionária, eu sei o Deus que é isso. O Paraná me sustentou por muito tempo no campo missionário. Foi o estado do Brasil onde me deram mais ofertas e mais sustento. Eles me deram companheiros para o campo missionário e sustentaram a obra missionária. Havia um homem no Paraná muito rico. Depois
nos tornamos amigos. Ele já era amigo da família de Eclaí, ele foi meu padrinho de casamento, Momiro Vieira. O pastor Ariel conhece muito Momiro Vieira. Era um homem de coração aberto, fazendeiro, coração escancarado para Deus. Aquele homem me ajudou muito no campo missionário, ele sustentou, ajudou a comprar muita coisa daquele prédio. Estou certo que na eternidade, irmão Miro há de receber de Deus grandes recompensas. Ele e a esposa dele ajudaram muito a obra missionária, porque o missionário precisa daqueles que sustentem. O meu lema era: segura a corda, estou dentro da mina. Lembra? Era uma mina que eu desenhei, alguém do lado de fora e um mineiro entrando lá dentro buscando diamantes e alguém segurando. E era eu que estava lá dentro das minas de diamante, mas diamantes para Deus, almas preciosas. Mas eu só sobrevivia se alguém segurasse a corda e não me soltasse lá dentro. E houve muita gente, como a família do pastor Ariel, que me segurou aquela corda e sustentou o meu ministério no campo missionário. Deus me trouxe de volta para o Brasil. Deus tem seus planos, e planos até difíceis da gente entender e até da minha mente alcançar. Houve coisas na minha vida que eu não alcancei, eu não entendi o que Deus está fazendo. Como eu disse que eu tenho procurado ser o mais eclético possível nas mãos de Deus. Depois que vim para o Brasil, Deus sempre me usou no Ministério de Milagres, e eu fazia cruzadas de milagres. Gostava muito do Sul, então eu me dedicava muito às cruzadas no Sul. E depois voltei para o Rio de Janeiro, onde estava a minha família. E por um tempo Deus trancou todas as portas financeiras para mim. Minha família é uma família muito bem sucedida financeiramente, família de Eclaí também. O pai dela era sócio do irmão em empresas de ônibus, eram pessoas, apesar de serem pastor, o pastor Satiro Loureiro, mas era gente que vivia uma vida financeira. E eu disse: não, eu quero viver a minha vida para Deus. Minha família me ama, eu sou o último de 9 filhos, a família Eclaí é amada, mas eu tomei uma posição de ser alguma coisa para Deus e não ficar numa dependência familiar. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, por incrível que pareça, as portas se fecharam financeiramente. E o que eu faço? As cruzadas, eu nunca ganhei dinheiro com cruzada. Eu disse para Deus: como é que eu vou fazer? Agora eu tenho uma família constituída, tenho esposa, tenho filho para criar. Meu irmão era juiz federal, e ele estava se aposentando. E ele disse para mim: Edno, vai haver vaga no Tribunal do Trabalho. E você é um jovem inteligente, terminou sua faculdade. E você pode se candidatar a ser juiz, e você vai ter um bom salário. Quem sabe não seja essa porta que Deus está abrindo. E eu disse: não é isso que eu quero. Isso não é meu negócio, eu não quero. Ele disse: mas a coisa apertou. E eu disse: mas rapaz, eu estou completamente desatualizado. Quantos anos faz que eu não pego um livro de direito? Como é que eu vou conseguir passar na frente de todas as pessoas que estão aqui no Brasil se dedicando a isso há tanto tempo? Ele disse: rapaz, Deus é contigo, vai, eu vou me aposentar, vai ter, no mínimo vai ter a minha vaga. O presidente do tribunal é meu amigo, que puder ajudar, ajuda, mas você tem que ser classificado. E eu me candidatei, fiz todas as provas que tinha e fui fazer uma cruzada de milagres no Amazonas. E eu estava lá no meio da Amazônia, lá na cidade de Parintins, onde tem aquela grande festa do Boi Bumbá. E eu estava lá fazendo cruzada de milagres, e ele conseguiu me localizou o pastor da igreja e disse: eu quero falar com o pastor Ed, que está fazendo aí a cruzada. E eu fui atender, ele disse: volta para o Rio de Janeiro correndo. Você foi classificado em primeiro lugar e o presidente do tribunal está te procurando para você tomar posse. A minha cabeça balançou, depois, o que Deus quer comigo? Eu vivi no tribunal durante 13 anos, nunca parei de fazer meus cruzados, nunca parei de dirigir igreja, vivi no anonimato. Estou dizendo isso aqui até para entusiasmar os jovens e até porque você vai saber por que o pastor Edson está na política. É a pergunta de muita gente. Aquela confusão na minha cabeça, mas lá me dediquei. E cedo fui promovido a desembargador por merecimento. Então, no auge da política no Brasil,
as leis começaram a mudar repentinamente. E eles estavam querendo acabar com a igreja no Brasil e iam dar um golpe, que seria um golpe mortal, que era mudar o Código Civil e transformar a igreja em associação. E os gays estavam por detrás de tudo aquilo, porque com a igreja como associação, todos os gays podiam ser sócios da igreja, a membresia acabava, a confissão de fé acabava, o Ministério Público nomearia pastores. E de repente no Congresso Nacional eles puseram aquele projeto de lei, e os deputados que estavam lá, muito bem intencionados, não houve erro da parte deles. Takayama, eu creio que Taka não estava ainda quando foi aprovado, e eu disse, é uma loucura. Eu comecei a gritar para todo mundo, liguei para Takayama, ele já havia se candidatado a deputado federal, e ele disse, eles vão dar um golpe no Brasil. Mas o que é? Se isso passar, é desgraça da igreja. Mas descuidaram, e passou em Brasília o Código Civil, e a igreja havia sido transformada em associação. E aí Deus disse para mim, foi para isso que eu te trouxe para aqui e você não entendeu. Eu te trouxe para o tribunal para este momento. Por isso eu fechei todas as portas a você. Eu precisava de você aqui. Eu queria te aperfeiçoar no campo da maldade das leis. Agora pede sua aposentadoria e vem para a política. E entra como Daniel e vai para o ataque, para a batalha, e eu vou ser contigo. Eu pedi imediatamente a aposentadoria do tribunal e vim para a política e fiz o grande movimento no Brasil. Takayama ajudou muito, muitos irmãos devem conhecer o Takayama, que foi evangelista com a gente, nunca deixou de ser um bom evangelista. E ele começou a falar para os outros deputados em Brasília, quem entende disso é o Hélio, não é de juiz, ele entende disso, ele está certo, quero que vocês ouçam o Hélio. E eu fui para Brasília e fiz um discurso, e gravamos um CD, O Golpe das Leis. Com aquele discurso, eu peguei uma declaração do Miguel Reales, que era o jurista que fez a revisão do código, e ele ouviu o meu discurso, e Deus tocou no coração dele, e ele fez uma carta à Folha de São Paulo. Eu estava justo numa viagem, vindo com a minha família a Orlando, quando minha filha, Gisele, disse, pai, esse homem está dizendo a mesma coisa que você diz, olha aqui. E ela me deu, eu fui ler, e ele diz, reconhecemos que erramos. A igreja não é uma associação. A igreja é um grupo diferenciado que tem dogma e fé. E nós precisamos corrigir o erro. Com a carta dele nas mãos, eu fui para Brasília, reuni o Takayama, ele reuniu os outros deputados, e eu mostrei isso aqui, tudo que eu estava dizendo, eu tenho razão. O próprio revisor do código disse que errou. Nós temos que ir para frente agora. Mas o que fazer? Vamos fazer um projeto. E então eles me chamaram, fizemos um projeto de lei. Foi levado ao presidente Lula com a carta do Miguel Reales, e o presidente Lula olhou e disse, se ele disse que estava errado, quem sou eu para dizer que ele não está? Então vamos fazer a mudança. E nós fizemos a mudança e derrubamos aquela lei, e a igreja hoje é instituição religiosa de direito privado. Para entrar na igreja hoje, no Brasil, tem que ser lavado, remido pelo sangue de Jesus. Os gays tomaram um ódio de mim tremendo. Eu me elegi como deputado do Rio de Janeiro. Eles tomaram ódio de mim tremendo. Se você entra em qualquer site gay do mundo, eu estou, graças a Deus, eu estava em terceiro. Agora eu estou só entre os 10 mais inimigos dele e do mundo. A gente tem combatido isso no Brasil. Temos ganho muitas batalhas contra ele, graças à minha experiência no tribunal. Primeiro, me dá respaldo diante dos outros políticos, porque sabe que eu tenho conhecimento naquelas causas. Então, eles me respeitam. No Rio de Janeiro, eu sou deputado já há 3 mandatos. Eu fui eleito com 24 mil, no segundo eu fui para 41. Na terceira eleição, a Rede Globo virou todo o canhão que ela podia contra mim. 40 dias ela me botou minha cara nos jornais dela, dizendo que eu era um corrupto, que eu estava envolvido em escândalo. Me botou no Jornal Nacional. Eu levei 40 dias sem ter o direito de defesa. Mas quando apresentei minha defesa, eles disseram, o deputado escapou. E foi dito, Edno não tinha culpa, não houve nenhum encontro de falha no deputado Edno. Mas aí me bateram tanto que eu disse, agora ele não se levanta mais. Todas as associações de gays do Rio de Janeiro diziam, derrotamos nosso principal inimigo. Quando veio as eleições,
eu bati 77 mil votos, eu praticamente dobrei minha eleição. E eu fiz meu discurso inicial, eu disse: a minha eleição e a eleição dos deputados evangélicos é a mão de Deus que está escrevendo na parede. Como escreveu lá para Belsazar, que essa sociedade está sendo pesada, está sendo reprovada por Deus, nós estamos aqui como profetas para declarar a verdade de Deus. Tenho caminhado aonde Deus quer me levar. Eu não sou um político, eu nunca fui um magistrado de profissão. Eu sou um profeta de Deus, um profeta que Deus tem levado para dentro dos tribunais, um profeta que Deus tem levado como missionário para o campo do legislativo. Se me desse um direito de escolha e dissesse: Edno, você vive hoje dentro dos palácios de governo, o que você prefere, as montanhas geladas da Bolívia ou os palácios dos governos? Eu diria assim: prefiro muito mais as montanhas geladas da Bolívia. Lá eu não sofria perseguição, eu só tinha oração a meu favor e amor. Quando você está dentro do palácio, vocês viram tudo que Daniel sofreu. Todas as ameaças, todas as afrontas, todos os inimigos que sempre se levantaram contra ele. Mas, meus irmãos, é necessário nesse tempo do fim que nós tenhamos homens como Daniel dentro do palácio. Nós precisamos de José de Arimateia, homens e mulheres com missões dessa, para proteger o corpo físico do Senhor Jesus. O corpo espiritual do Senhor Jesus não precisa de proteção, o Espírito Santo cuida dele. Mas o corpo físico, a igreja física do Senhor Jesus, do campo das leis, nós precisamos de advogados, nós precisamos de juízes e nós precisamos de políticos, como José de Arimateia, que seja lá: não vou deixar apodrecer. Não, eu vou proteger com o meu manto, eu vou proteger o corpo do Senhor Jesus Cristo até que o Senhor o ressuscite. Então tem que ter gente que proteja até que haja o arrebatamento, tem que haver. Vamos ter essa consciência. É um campo missionário de muito sofrimento. Então eu estou preparando Graziele para uma continuidade no campo das leis. Ela já está bem, não digo que está totalmente preparada, mas está bem avançada. Mas no campo espiritual, ela veio aqui para a América para se aperfeiçoar com os irmãos. E eu quero contar com as orações dos irmãos sobre Graziele e também atenção e carinho. E o dia que vocês precisarem de uma boa pregadora, melhor do que eu, vocês podem contar com ela, é boa mesmo na palavra. Meus irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, se resta tempo, pastor Ariel, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus. E vou correr um pouco nesta mensagem. Eu fiz esse preâmbulo aqui para que os irmãos entendam o que é a vida do missionário. Porque às vezes a gente pensa que missionário é só aquele que está lá estabelecendo igrejas. Mas existem missões diferenciadas, né? Diferenciadas. Como esta é uma conferência missionária. Eu quero trazer uma palavra aqui hoje, que espero que o Espírito Santo me ilumine, me inspire e abra sua mente para entender também algumas coisas muito peculiares daquilo que Deus, quando Ele quer fazer, como é que Ele trabalha. Deus trabalha de maneiras completamente diferentes da nossa mente. E pode ser que esteja gente aqui sendo trabalhada por Deus e que nem se deu conta que Deus está trabalhando na sua vida. É possível que você tenha vindo aqui para os Estados Unidos com uma visão, com um propósito, e pensando que aquele propósito, que aquela visão era sua, e Deus te trouxe para fazer uma outra coisa que você jamais pensava que Deus queria fazer com você, era te preparar por uma obra profética. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Quase todos nós conhecem a história de Jonas. Criança, a gente começa a aprender a história de Jonas quando é criança na igreja, né? E a gente sabe quase tudo a respeito de Jonas.
Mas há algumas coisas que eu quero trazer hoje aqui, que espero que o Espírito Santo nos ajude. Capítulo 3 do livro de Jonas, versículo 1 a 7. Como de costume, a gente pode ficar de pé. Se você quiser ficar sentado também, não há problema de minha parte. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-las. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E os ninivitas creram em Deus, proclamaram um grande jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, boi ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus de todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Digam amém. Digam graças a Deus. Tome seu assento. Muitos dizem que a história de Jonas não existiu, que é um mito teológico. Mas Jesus Cristo disse que a história de Jonas existiu. Jesus avalizou a história de Jonas. Aqui em Boston, no Museu de História Natural, há um peixe que engoliu um pescador. E depois eles caçaram o peixe e conseguiram alcançá-lo e abri-lo, e o pescador estava dentro, mas estava morto. Isto prova que existem peixes tão grandes que podem engolir um homem. Os museus do mundo todos têm esse tipo de peixe que tem aqui em Boston. A Bíblia não diz que foi uma baleia, ela diz que foi um grande peixe. Nós aprendemos que Jonas não quis ir a Nínive. Jonas ele rejeitava ir a Nínive. Por quê? Porque ele não era um homem comum. A gente às vezes pensa que Jonas era um medroso, mas não. Ele sabia que a ida dele para Nínive extraria um problema. Ele era primo irmão do rei Jeroboão II. E ele era um estadista, era um nacionalista. Ir a Nínive significava praticamente um suicídio. E naquele sentimento de medo dele, na verdade, ele estava indo pelo caminho que Deus queria. Quando ele desce a Jope, Jope sempre foi um centro missionário. A gente lembra que na igreja prometida, Pedro começou a pregar aos gentios de Jope. O evangelho aos gentios não começou com Pedro, começou com Jonas. Quando ele foi a Jope, pegou o navio e ele foi para Nínive. Não eram os judeus que estavam lá. Ele não sabia o que estava acontecendo. Como eu disse, às vezes a gente pensa que não sabe o que está acontecendo. O Jonas era natural de Gat-Hefer, que estava ao norte da Galileia. Essa região, porque ele nasceu e foi criado ali, era uma região de muitos estrangeiros. E então ali ele começou a ter contato desde a sua infância com múltiplas culturas. Ele teve facilidade de aprender outros idiomas. Lá em Gat-Hefer se falavam muitos idiomas.
Então Jonas, ele não só falava hebraico, ele conhecia muitos idiomas. E ele conhecia o costume das pessoas. Veja, quando Deus quer trabalhar na vida de uma pessoa, ele começa a preparar a pessoa sem que a pessoa esteja sentindo o que está acontecendo. Quando ele vai para Jope e ali ele pega o navio, o nome de Jonas também é muito sugestivo. Quando ele nasceu, o Espírito Santo orientou o pai dele e disse: este, o menino, vai ser um profeta, vai ser um mensageiro, e um mensageiro de terras distantes. Ponha o nome dele de Pombo, que é tipo um pombo correio. O nome de Jonas é Pombo Correio. Então você veja como Deus age. O nome dele já significava a missão que ele ia ter. Como entrar em Nínive? Nínive era uma das cidades mais fortificadas do mundo antigo. Na verdade, ela é mais fortificada do que Babilônia. Ela media 5 quilômetros de largura, né? E ela, aliás, desculpa, 60 quilômetros ela tinha os seus muros em volta. Os muros da cidade tinham 5 quilômetros de largura. Dava para correr 4 ou 5 carros de guerra em cima dele. E tinha 30 metros de alturas esses muros. E havia 5 metros de profundidade os alicerces. Babilônia tinha só um muro. Quem vencesse aquele muro entrava dentro de Babilônia. Por isso Ciro teve grande facilidade de entrar em Babilônia, porque ele dividiu, ele desviou o curso do rio Eufrates, e com o rio desviado, o canal ficou aberto dentro da cidade. Nínive era diferente. Era a capital do Império Assírio. Então o que eles fizeram? Eles tinham 3 muros. Se alguém conseguisse passar pelo primeiro muro, tinha um grande dique entre um muro e outro. Ele caía dentro daquele dique. Se ele conseguisse passar aquele dique, ele tinha que subir outra muralha. E se ele conseguisse passar por aquela muralha, ele caía dentro de outro dique. E então depois tinha a última muralha. Era uma cidade praticamente invencível. Foram as cidades do mundo antigo que foram chamadas de cidade invencível. Como alguém podia entrar ali? Os guardas da cidade conheciam as pessoas e eram todos revistados. Quando você vai a Jerusalém hoje, você lembra quando você foi a Nazaré? Como é que é? Muralhas de concreto de cerca de... Aquilo ali deve ter o quê? Uns 20 metros de altura. Ninguém entra e ninguém sai. Os guardas estão ali revistando tudo. Você não entra e nenhum sai. As cidades antigas eram assim. Como um estrangeiro podia chegar lá? Como um estadista como Jonas podia chegar lá? Como ele chegava lá e dizia: eu sou um profeta. Eu sou um profeta. Nínive tinha uma peculiaridade. Era chamada a cidade do peixe, apesar de não ser uma cidade de orla marítima. Nínive não era de orla marítima, ela estava fora da orla do mar. Mas se cria que aquela cidade foi construída por um homem-peixe. Na entrada da cidade tinha um homem-peixe, como uma baleia macho, tem até o nome, foge a minha memória. E eles criam que esse homem-peixe um dia voltaria para conhecer a cidade que ele fundou. Havia uma palavra profética de costume, de tradição dentro de Nínive, que o fundador da cidade, o homem-peixe, voltaria. Como Deus faz com Jonas? Deus fecha o coração de Jonas, ele vai a Nínive, ele pega um navio que ele deveria ir para Tarso, ele vai, e ele diz: não, eu não quero ir para a cidade de Deus, eu não vou para Nínive, eu vou para outro lugar. Aquilo era Deus fechando o coração dele, porque ele chega à próxima cidade de navio e solta lá, era um a mais. Mas quando ele fecha o coração e começa com um medo que não era próprio de um profeta, e vai para o fundo do poço do navio. Muitos de nós, pregadores, costumamos pregar isso sobre aquele que vai descendo, desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão do navio. Mas ele estava Deus trabalhando.
Quando ele chega no fundo do porão do navio, ele se esconde. Deus faz o mar ficar revoltoso. Todos nós conhecemos a história. E aqueles homens que também eram cheios de lendas na mente, mas Deus trabalhou também na mente deles, dizendo que aquilo era uma batalha espiritual. Os próprios elementos do navio viram que não era normal o que estava acontecendo, que havia uma batalha espiritual. E cada um começou a perguntar: qual é o seu Deus? O que você fez? E cada um começou a conversar os seus pecados. E aí disse: mas tem um lá embaixo. E peraí, para onde você veio? Para onde você pensa que ir? Quem é o seu Deus? O que você fez? E Jonas não tinha resposta para ele. Então você é o peso desse navio. Você está criando problema aqui no mundo espiritual. Se você entra num centro de macumba, normalmente o santo não baixa. O demônio não manifesta quando tem um crente no centro de macumba. Não sei se você sabe disso. Isso, o pai de santo é esperto. E ele começa a dizer: não, tem alguma coisa errada aqui. E eles começa aqui, tem crente aqui. Quem é aqui? O crente, o filho de crente. Eu tenho inúmeros testemunhos de gente assim. E que descobre: sai fora daqui. Vai, aqui não é teu lugar não. Tu está impedindo a manifestação aqui. Sai fora daqui. Teu mundo é outro. Foi isso que aconteceu com Jonas. Mas qual mundo? Vai jogar para fora? Não tem terra. Então joga no mar. Jogou Jonas no mar. Deus era tudo que Deus queria. Era o peixe. Pega Jonas. Aquela batalha espiritual que Jonas travou. Coitadinho do peixe, estava sofrendo, não podia saber o que estava sofrendo. Ele comeu algo que nós chamamos de algo venenoso, né? Quando um bicho come algo de veneno, ele passa mal e ele se desespera. Quando eu era criança, mamãe criava galinhas em casa, e quando uma galinha ficava nervosa, ficava dando picada nas outras e picava assim a cerca, a mamãe dizia assim: essa galinha está de ovo virado, porque o ovo virava dentro da galinha. Os antigos sabem disso. E ela ficava nervosa, tinha que meter o dedo lá dentro para desvirar o ovo, para a galinha ficar tranquila. Eu penso que aquela baleia estava igual uma galinha de ovo virado, desesperada, não dissolvia de jeito nenhum. Jonas estava envolto na unção do Espírito Santo. Não havia ácido que comesse ele, não havia. E a própria baleia estava sofrendo, mas Deus tinha um projeto com aquela baleia. Deus tinha um projeto. Até que a baleia, desesperada, vai para uma praia. E quando chega na praia, a mais próxima da cidade de Nínive, como eu disse, Nínive não era cidade de orla marítima, ela dá um pulo para cima. Assim fazem as baleias. E todo mundo viu a baleia desesperada pulando. Os pescadores, os moradores que estavam em volta, viram quando a baleia estava pulando, desesperada. Lá em Santa Catarina tem uma região de baleias, e elas vão para ali para dar suas crias. E elas pulam, e de repente, um daqueles pulos, ela começa a botar um homem para fora. E todo mundo começou a ver: a baleia é o homem do peixe, é a profecia de Nínive, ele está chegando. Quando ela vomita, e Jonas sai na praia, todo mundo sabia, correu todo mundo para adorar Jonas. Aquilo que fizeram com Paulo, né? É Júpiter, Redentor, chegou com os milagres, é ele. Jonas, muito esperto, calou, não disse que não era. Você é o homem do peixe. Sou o peixe, porque você é o homem do peixe. E a notícia foi correndo de boca a boca até que chegou em Nínive. O fundador da cidade está aí. Deus de Nínive mandou ele aqui. Nós todos vimos com os nossos olhos. Ninguém podia dizer que não era verdade. Todo mundo viu Jonas sair de dentro do peixe. Todo mundo que estava na beira da praia viu. E você sabe que quando as pessoas veem, eles aumentam também um pouco mais, né? E devem ter aumentado, porque Jonas saiu com um rabo de peixe, né? Mas o rabo era da baleia. Quando Jonas chegou em Nínive, ele disse: eu vim aqui em nome de Deus, o Deus fiel e verdadeiro. Ele me trouxe aqui. Eu tenho uma mensagem. O que Deus havia feito? Deus havia preparado aquele homem para aquela missão. Quem sabe Deus te trouxe para a América, meu irmão, para te preparar para uma missão, te preparar para um caminho diferente. Caminhos às vezes que nós não entendemos, porque havia ali um conflito espiritual. Um conflito espiritual que Jonas conhecia. Os assírios já haviam sido destruidores de Israel. Já havia levado
Eles levaram as 10 tribos para o cativeiro. Eles destruíram. Havia um projeto naquela nação. Em 2 Reis, capítulo 17, 6, depois 24, 15. Que eles tinham um projeto de destruir a nação de Israel. Foram eles que levaram as 10 tribos cativos, espalharam pelo mundo, que sumiram todos. Se pensam que a Inglaterra é o foco dessas 10 tribos e que parte deles vieram para os Estados Unidos. Por isso essas duas nações são as grandes protetoras do Estado de Israel. Estava isso na cabeça dos assírios. Quando eles levaram, só sobrou Judá e Benjamim. As duas tribos que sobraram. Porque havia um pensamento, um clima espiritual de nível de destruir Israel. E Deus disse: eu não quero destruir a Nínive, mas eu quero que eles se arrependam. Nínive era mais ou menos como aquele general Naamã, muito bonito. Eles eram leprosos. Nínive era uma cidade de uma pompa fora do comum, poderosíssima, mas dentro havia podridão de pecado, maldade. Tanto é quando o rei diz: ele deixa as suas maldades, deixa as suas perversidades. O rei sabia o que havia neles. Quando eles dominavam uma nação, eles pegavam as pessoas, os assírios foram doutores nisso, arrancavam a pele deles viva com as pessoas vivas para fazer tamborim. E Deus disse: Nínive não se converter, eu vou destruir a Nínive. E então foi a comissão que Deus deu a Jonas: vá lá e pregue a Nínive. Ele não disse: faça levantamentos, faz uma obra social, faz isso, faz aquilo, para socorrer a cidade de Nínive. Deus disse: pregue contra o pecado de Nínive, pregue sobre o pecado deles, a maior maldade deles. O pecado deles está chegando diante de mim, e eu quero que você pregue contra isso, que você condene isso. Hoje, meus irmãos, nós somos os profetas do tempo do fim. Nós temos que pregar contra o pecado das nações. Nós temos que pregar que os homens estão se desviando de Deus. Por exemplo, a América, essa cidade maravilhosa, ela está se desviando profundamente de Deus. Está sendo um país que as guerras que era para abrir espaço para a igreja estão sendo guerras para tomar riqueza de outros países. Ela está se dando ao jogo. Hollywood, que poderia ter sido uma fonte poderosa para difundir o evangelho, como no princípio eles faziam os filmes bíblicos. Hoje é filme de todo tipo de imoralidade e não fazem mais filmes bíblicos. Quando fazem é para criticar e para zombar. Essa cidade se deu ao jogo. Essa cidade entrou no território dos índios, matou os índios e hoje são escravos dos índios, onde está Las Vegas, que vivem do jogo. Deus tem clamado contra os Estados Unidos. Como profeta, nós temos que dizer que essa nação foi levantada por Deus, mas foi levantada por Deus por um projeto de Deus evangelístico, não um projeto de maldade. O maior problema do ser humano é a inveja, é o rancor, é a cobiça, é o pecado que separa as pessoas de Deus. E Deus disse a Jonas: vai lá e pregue contra o pecado dele, pregue contra a maldade, porque um dia ele diz: o pecado vai achar. A gente pode pecar à vontade. Uma das coisas fantásticas que Deus deu a todos os seres humanos foi o livre-arbítrio. E a gente tem liberdade de pecar. Minha filha perguntava nesses dias, Gisele: pai, como vai ser dessas pessoas que não quiseram saber de Deus? Nasceram, eu não acredito que Ele existe, eu quero viver minha vida. Como vai ser na eternidade? E até foram pessoas boas. Lá no Rio de Janeiro nós temos um grande homem, um homem muito bom, está com 103 ou 104 anos faz agora, arquiteto Niemeyer, um homem público, olha só. Como será essa gente? Eu disse: é uma coisa fantástica que Deus dá o direito das pessoas não quererem. Mas vai haver um inferno para ele igualzinho o inferno de Hitler? Eu disse: não. Simplesmente essas pessoas vão continuar vivendo a vida que eles quiseram viver. Deus, você não quis viver comigo agora? Também na eternidade você vive sua vida. Você já pensou o que é viver a eternidade sem Deus?
Não vai haver uma punição como vai haver a punição de Rita, porque Jesus Cristo diz: para tais muitos açoites, para tais menos açoites. Ai de ti, Corazim, de Betsaida, se em Sodoma e Gomorra tivesse dito as coisas, há muito que teria se convertido, haverá menos rigor para ele do que para vocês. Mas a questão não é o rigor de um fogo e um bicho, um fogo que nunca se apaga e um bicho que não morre. A questão não é só essa. Viver a eternidade sem Deus, sozinho, solitário. Quero ver aguentar a solidão do universo. Se hoje o maior problema do ser humano é a solidão, na área de medicina o que mais cresce é a psicanálise. São aqueles que querem estudar o comportamento das pessoas, o desespero das pessoas. São os que mais procuram, porque as pessoas estão desesperadas, sente uma solidão, e Billy Graham chamou de uma solidão cósmica, que eles podem estar no meio de uma multidão, mas ele se sente sozinho, ele não sabe o que é isso. Imagine a vida eterna assim. Imagine a vida eterna assim. Então a Bíblia diz que pode pecar, mas um dia o seu pecado te achará. E haverá juízo. A Bíblia fala de juízo individual, onde Deus julga as pessoas. Juízo da igreja. E juízo de nações, onde Deus vai julgar nações. O juízo de Nínive não era um juízo individual. O juízo de Nínive era juízo de nações. Por isso nós temos que ser profeta também de nações. Não só evangelistas individual, mas nós temos que pregar contra as nações. O pecado das nações, porque Deus julga pessoas individualmente, mas Ele julga também o julgamento das nações. Assim como Ele julga as obras do crente individualmente, também tem um julgamento de igrejas. E eu penso que essa igreja aqui será muito abençoada no dia do julgamento do prêmio da igreja, porque vocês estão fazendo uma grande obra para Deus. Como igreja, como individualmente, o que eu estou fazendo? E como igreja, o que eu estou fazendo? O juiz de Nínive, então, era um juiz de nação. Deus disse: prega. O que Nínive queria fazer? Nínive queria destruir Israel, usada por Satanás. Para quê? Para que a profecia que Deus havia dito a Adão, que da semente da mulher haveria um que a serpente iria morder o calcanhar, mas que ele ia esmagar a cabeça. E a palavra profética que 2000 anos depois foi reavivada e dita a Abraão: em você vai ser abençoado todas as famílias da terra. Satanás havia perdido, a nação já havia formado. Agora o que precisava? A terceira parte da palavra profética, o nascimento do Messias. Então Satanás disse: se eu destruo essa nação, eu impeço que ele venha, que não há nação. Eu vou destruir. Foi sempre o projeto. Por isso há essa perseguição tão violenta contra Israel hoje. Sempre houve, e agora está sendo aquecida novamente, uma perseguição contra a nação de Israel, porque dali veio o Messias. Nínive queria impedir isso, mas não conseguiu. Quando Jesus Cristo nasceu, Satanás, ele viu que havia perdido. Havia nascido Jesus, a nação havia sido preservada. Ele levou 10 tribos para o cativeiro, ficou 2, e daquelas 2 assim mesmo a palavra estava viva. Meus irmãos, aqui na América a gente vê muitas igrejas sendo fechadas. A gente se assusta. Eu sei que muitos brasileiros vêm e compram igrejas de outras denominações que fecharam. Não é assim? Quem olha de fora diz assim: isso é uma derrota para o Evangelho. Aquilo ali era uma igreja metodista, fantástica ali. Na Inglaterra você vai em muitas igrejas onde o Wesley pregou. Isso ali era de Wesley. E agora foi vendido. O que está vendo aqui na América? Deus trouxe um grupo de brasileiros aqui, para que não aconteça na América o que está acontecendo na Europa, na Holanda. Eu estive na Holanda e eu vi igrejas que se tornaram em boates, igrejas que se tornaram em clubes, porque não se levantou um outro grupo. O que está acontecendo na América? Tem uma igreja ali para vender, pastor Ariel com o grupo dele vai lá: vamos comprar, vamos botar um grupo de brasileiros aqui, o nome de Deus aqui. Não vai se apagar. Deus disse: a semente de Davi, a chama de Davi, ela não pode se apagar. Então isso irrita Satanás, quando ele leva determinadas denominações a envelhecer e os seus jovens não são criados. Ele pensa: apaguei, derrubei, vou fazer uma boate. E chega lá um pastor e compra. Não, aqui o nome de Deus vai ser preservado. Vamos continuar pregando aqui.
Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Quando Jesus nasceu, Satanás perdeu a batalha. Ele disse: não, eu vou impedir. Não está perdido. Os Herodes manda matar tudo enquanto é criança, 12 anos para baixo, passa a espada no pescoço. Ele não pode viver. O Espírito Santo foi lá e disse: sai fora daqui, foge. Fez com Elias, fica lá no ribeiro de Querite, até que o negócio mude. Vá para o Egito. Quando Jesus Cristo voltou, entrou em Nazaré, eles quiseram matar Jesus em Nazaré. A turma perseguiu, disse que nada, tu é filho de Deus, coisa nenhuma, mentira, vamos jogar ele daqui lá embaixo. Jesus teve que fugir de Nazaré. Um dia Jesus estava dormindo no barco, Satanás disse: agora é minha hora, vou pegá-lo de surpresa. Se você vai ao mar da Galileia, aquilo ali é como um mar de cristal. Satanás fez uma tempestade aparecer, um vento diferente. Aquele vento que ele soprou na casa de Jó, ele soprou naquela noite. Satanás tem um vento destruidor. E esse vento, quando sopra, é terrível. Passou na casa de Jó, coitado de Jó, nós conhecemos o que sofreu do vento de Jó. Ele levantou um vento lá no mar Mediterrâneo, na cidade de Haifa, subiu as montanhas e pegou o mar da Galileia. Os discípulos estavam ali e era noite. Jesus estava dormindo, de repente o mar se levantou com uma fúria tão terrível, um vento tão terrível, que os discípulos começaram a ter medo e ficaram desesperados. E Jesus estava dormindo e eles: acorda, mestre, não te dá que morramos? Que é isso? Que é isso? Nunca vimos isso aqui. O que era aquela tempestade? Era para pegar Jesus de surpresa e matar. Ele se levanta e vira. Parece que eu vejo ele sorrindo para a tempestade, para o vento, como que sorrindo, que sabia que dentro daquele vento, dentro daquela tempestade, estava Satanás. Cada tempestade, cada vento que vem na sua vida, ele não vem à toa. Dentro dele há espíritos de demônios que estão se movendo com um propósito definido de destruir sua vida, destruir seus propósitos, destruir o plano de Deus na sua vida. Jesus Cristo disse: aquieta-te, vento, aquieta-te, mar. Quando você dá ordem a um demônio, o demônio murcha. Que homem é esse? Mas foi uma tentativa. Na cruz, quando ele viu que Jesus foi à cruz, disse: não, eu tenho que impedir que o sacrifício seja perfeito. A agonia, a violência da dor, do espancamento. Ele viu, quando Jesus se desligou do Pai, o cordão umbilical foi cortado. Satanás é um tremendo de um psicólogo. Ele nos analisa. Jesus disse coisas que ele viu que Jesus estava saindo do seu próprio controle. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele misturou 3 idiomas, grego, hebraico, aramaico. Só em intensa agonia você perde o controle do seu principal idioma. Ele perdeu o controle do seu principal idioma. Você pode ver, você que fala 2 idiomas, se você ficar muito apertado, muito nervoso, é capaz que você solte inglês e está pensando que está falando português, está falando inglês. Se você fala espanhol, você mistura. Isso é quando você está perdendo o controle. Ele se aproveita daquele momento que Jesus está em grande agonia, e ele leva os soldados e dá entorpecente para ele. Ele não vai sentir dor, então a obra não vai ser completa, porque ele tem que sofrer todas as dores. Hebreus diz que não temos um sacerdote que não possa se apiedar dos nossos sofrimentos, que temos um que, como nós, em tudo foi tentado, sem nada ceder. Asseguemos a ele no tempo da sua graça, para alcançarmos o seu beneplácito. Hebreus diz que nós temos um irmão que sofreu tudo, que conhece todas as nossas angústias. Jesus tinha que conhecer dor. Ele já havia passado por um momento que Satanás viu que ele estava entrando numa fase de amargura profunda. Quando Judas o traiu, ele sentiu a segunda grande tristeza da vida dele. A primeira foi a traição de Lúcifer, o querubim das luzes, aquele que ele criou, que amava, que gostava, que era aquele que tinha contato com a Trindade, que era o prumo de medir os anjos. Quando em Lúcifer entrou a maldade, imagine a decepção de Deus. Imagine.
Jesus tem que pegar outro anjo poderoso e bota ele para fora. Reúne os anjos aqui, que tristeza. Levou 1/3 da população do céu. Que tristeza profunda Jesus teve ali. Mas na carne, Jesus havia sofrido tudo, mas não havia sofrido uma coisa. Ele não sabia o que é ser traído. Amava a todos. Amava Judas mais do que os outros. João diz que era ele, mas na verdade era Judas. Porque quem Jesus botou o bocado molhado na boca foi de Judas. O bocado molhado, era molhar o pão e botava na boca. É o primeiro pedaço de bolo no Brasil. Nós damos à pessoa que nós mais amamos o primeiro pedaço do bolo, seja do aniversário, do casamento, ou de qualquer festa. E já era o pedaço do bolo. Quando ele chama Judas, ele chama de amigo. E ele sempre disse que havia amigos mais chegados que irmão. Ele chama Judas de amigo e bota um pedaço de bolo, pedaço de pão no vinho, bota na boca de Judas. Quando Judas vai para traí-lo, ele ainda diz amigo. Amigo. Do pedaço de bolo ao auge da traição, quando Judas sai, ele viu. Quando Judas estava se vendendo por 30 moedas de prata, eles tão barato está me vendendo. A cabeça de um jumento velho é o preço que ele está recebendo por mim. Não me dá nenhum valor. Ele já me trocou pelos pobres. Quando eu fui ungido com unguento, ele disse que devia dar aos pobres, valorizou mais os pobres que a mim. E agora ele confirma que eu sou pior do que um pobre. Eu não valho nem a cabeça de um jumento. Imagine a tristeza daquele que escolheu Judas para ser seu pastor. Escolheu Judas para ser um dos fundadores da igreja. Ele entra numa ele vai para o monte e ele diz: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Não, isso não. Não existe coisa pior do que a dor da traição. Não existe. Você pode sentir qualquer dor, mas a dor de uma mulher traída, de um filho traído, de uma mulher traída, de um homem traído, não existe. No Brasil chama dor do cotovelo. É uma dor que dói e você não sabe onde dói. É a dor da traição. Aquela dor doeu tanto que ele ficou tão deprimido que a depressão passou para os discípulos e não conseguiam ficar em pé. Eles dormiam. A angústia foi tão grande que os poros se romperam. Começou a romper todos os poros, ele começou a infartar. Só não podia romper o coração. Satanás viu, ele está no auge. Quando vai para a cruz e ele mistura os idiomas, Satanás disse assim: pega a esponja com fel e vinagre e dá para ele. Dá para ele. Ele está sem controle. Ele vai receber a esponja, ele vai receber o entorpecente, que era um entorpecente, para não sentir dor. Ele quer sair disso. Ele já disse, ele já gritou porque abandonou. Ele está querendo sair. Se você entra em angústia, se você entra em depressão, tudo que você quer é que o psiquiatra, o psicólogo te dê um remédio. Aquele que se chama sossega-leão, que você apague, que você durma. Você quer fugir. As pessoas deprimidas são fáceis de ir ao suicídio. Não se pode deixar ela sozinha, que ela vai ao suicídio. Ela quer morrer. A única saída é aquela. Satanás viu, ele está nesse estágio. Quando foi dar a Jesus, que ele botou, não! Ele nunca perdeu a sua lucidez. Nunca ele perdeu a lucidez. No maior de todas as agonias, ele estava lúcido por nós. Ele estava como uma mulher grávida. A maior de todas as dores é a dor da gravidez. É a dor do parto. Ela grita, ela geme. Existem mulheres que até defecam, urinam. É um desespero terrível pela dor. Mas não toca no neném que está vindo ali dentro, não. Não toca que ela vira um bicho. Ela está sofrendo, ela está gritando, é um auge de dor. Mas ela não desmaia. Ela quer ver o neném nascer. Jesus nunca perdeu a lucidez por nós. Nunca! Satanás se equivocou. Dá uma salva de palmas a ele. Ele vai numa salva de palmas. Ele quis impedir a ressurreição. Ele quis impedir a ressurreição. Deixa o corpo dele aí, não. Deixa o corpo dele na cruz. As aves vão vir, vão comer. Os cães vão devorar ele. Deixa ele na cruz.
fez com que o Império Romano usasse toda a sua força. Ele não sabia que lá dentro tinha um servo do Senhor, à disposição do Espírito Santo. O Espírito Santo disse: não, o corpo dele não pode ser não, vem cá, tira lá. José de Arimateia foi lá e disse ao governador: não, eu quero o corpo dele, me dá o corpo dele não vai apodrecer, não, vamos levar, bota na minha sepultura. Satanás, quando viu o corpo de Jesus entrando na sepultura, usou a força do império, bota soldados na porta, bota a pedra e bota o lacre do governo. Ninguém pode mexer nessa pedra, ninguém. Quero ver ele sair daí de dentro. Ao terceiro dia, o Espírito Santo veio e deu vida a Jesus. A pedra se moveu. Os guardas, quando viram, se desesperaram. Jesus Cristo se levantou de entre os mortos e Satanás foi envergonhado. Todo esse projeto estava em Nínive, de impedir isso aqui. Satanás perdeu. O que Satanás luta hoje? Satanás está fazendo o mesmo projeto. Quando Jesus foi sendo assunto aos céus, o que os anjos disseram? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, assim como vocês estão vendo ali, vocês vão ver voltar. O Senhor Jesus Cristo disse que Ele vai voltar. Ele vai pôr os seus pés no Monte das Oliveiras. O pastor Ial já foi a Jerusalém algumas vezes. A porta que Jesus entrou e foi aclamado o rei, eles lacraram essa porta. E todos os judeus disseram: esta porta é por onde vai entrar o Messias. Quando você está em cima do Monte das Oliveiras, aonde Jesus vai voltar e vai pôr os seus pés, você vê Jerusalém lá na frente, vê a porta. Sabe o que Satanás fez, planejou? Para impedir que ele entre por ali. Porque ele é nazireu não pode tocar no muro. Ele fez com que os árabes construíssem um grande cemitério, você viu lá, encostado na porta, de fora a fora, um grande cemitério, cemitério árabe. E como se não bastasse, no meio daquele vale tem a sepultura de Absalão. Do lado de cá, encostado no Monte das Oliveiras, os judeus construíram um grande cemitério. Então, para ele passar e entrar naquela cidade, o Messias, ele tem que tocar em morto, né? Satanás. Mas Jesus Cristo disse que quando ele voltar, o Monte das Oliveiras vai se abrir de um lado para o outro e ele vai passar. Vai ficar cemitério para um lado para o outro e ele vai entrar por aquela porta e vai ser aclamado rei. Mas eu queria concluir a minha mensagem aqui dizendo uma parte profética para nós. Quando Jonas foi a Nínive, a mensagem de Deus a Jonas era uma: que ele pregasse 40 dias. 40 dias. Pregue 40 dias dentro de Nínive. E depois de 40 dias, Nínive vai se converter. Ou não. Mas pregue 40 dias. Jonas pregou 40 dias em Nínive. E depois de 40 dias, ele foi descansar. E a cidade converteu. Jonas cumpriu com a sua missão. Nínive se converteu após os 40 dias da mensagem de Jonas. Nós somos os profetas do tempo do fim. Todo esse tempo profético que está rolando, esses planos satânicos, tem um ponto final. Uma das grandes sinais da volta do Senhor Jesus Cristo no tempo do fim cumpriu-se quando Israel, em 1948, foi constituída como nação. Havia terminado a guerra mundial e o mundo ficou tão apiedado. O Espírito de Deus trabalhou nas nações, dizendo: é o tempo da profecia se cumprir. Israel tem que se tornar nação, porque o meu filho tem que voltar. Houve uma luta tremenda naquela batalha, naquela noite, de convencer as nações que Israel devia de ser nação. Não foi tão fácil assim. E foi uma coisa tão terrível que Oswaldo Aranha disse que ele trabalhou uma noite toda convencendo.
E quando chegou de manhã, que se reuniram para votar, houve um empate. Oswaldo Aranha, aquele chanceler brasileiro, estava presidindo as Nações Unidas. E houve um empate. Literalmente empataram seus votos. E o Brasil foi o voto de Minerva, que deu o direito de Israel se tornar nação. Com isso nós ganhamos uma grande bênção. De 1948 para cá o Brasil tem vindo de vitória em vitória, de sucesso em sucesso. Getúlio conseguiu aquilo que nós desejávamos, uma usina de ferro no Brasil, que era tudo que o Brasil precisava para desenvolver. Tínhamos um mineral, mas não tínhamos usina de ferro. Nós conseguimos usina de ferro. O governo de Getúlio foi um governo bom. Satanás se irou contra Getúlio, fez um levante contra ele por aquele ato de fazer com que Israel se tornasse nação. E todos vocês conhecem a história de Getúlio Vargas. Ele entrou numa agonia tão grande que acabou se suicidando, não aguentou a pressão. Mas a usina de Volta Redonda está lá fazendo o Brasil ser uma poderosa nação. Com Juscelino Kubitschek pudemos fazer a primeira fábrica de automóvel no Brasil, que deu desenvolvimento toda a indústria. E hoje nós andamos de desenvolvimento em desenvolvimento, baseado em 1948, por aquele ato. A nossa nação foi abençoada. Nós saímos de um estado de miséria para um estado de crescimento. Estamos chegando ao ponto de sermos a oitava, hoje já chegando perto da quinta economia do mundo. Estamos errando muito. Governos estão vindo que se esqueceram daquilo. Se esqueceram que abençoando Israel estávamos abençoados. Hoje o Brasil está vendendo a bênção de Abraão por barris de petróleo, por compras de armas, por aviões de guerra que nós fazemos e queremos vender para os árabes, e agora votamos favorável à Palestina entrar na Unesco simplesmente porque queremos que a Palestina se torne nação para poder ser um mercado para o Brasil. Trocando as bênçãos de Deus por bens materiais, nós já estamos entrando num caminho de erro. Mas 1948, isso foi o ponto que nós podemos olhar, e Jesus disse, quando a figueira começar a dar os seus frutos, olhai, está próximo a época da colheita. Já Israel era nação, mas Jerusalém estava cortado, um lado árabe, um lado judeu. O foco da profecia, meus irmãos, da vinda de Jesus Cristo está ali a um ponto. Eu não quero marcar data. Não saia daqui hoje dizendo, pastor Ed não marcou data para a vinda de Jesus. Mas há tempos, há estações que Jesus disse que nós temos que conhecer o tempo e as estações. O mundo espiritual tem tempos e estações. O mundo espiritual tem datas que nos dão vestígios. Se você olhar a contagem dos tempos, de Adão até Abraão foi 2000 anos. De Abraão a Cristo 2000 anos. E de Cristo a nós 2000 anos. Então são 6000 anos. A Bíblia diz que Deus criou o mundo fez 6 e no 7º ele descansou. No 7º é o milênio de Deus. Se nós fechamos esse quadro, nós vimos que nós estamos na contagem profética do tempo do fim. Pode ter uma variação para lá ou para cá. E nós viemos dentro desses 2000 anos a 1948. Mas Jesus disse uma profecia sobre Jerusalém. Ele disse, Jerusalém será cortado por povos inimigos, até que se cumpra o tempo dos gentios. E ele disse, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Uma geração para Israel tem 40 anos. Jerusalém foi unificada na Guerra dos 6 Dias, quando Moshe Dayan era ministro da Defesa de Israel. Ele enfrentou os países árabes e venceu e unificou Jerusalém. Foi em 1967. Ora, se em 1967 Jerusalém foi unificado, 48 Israel se tornou nação, 67 Jerusalém é unificado, o que nós temos? Os 2000 anos também se fecharam. Nós estamos no fechamento profético. Os 40 dias de Jonas está chegando o fim. Mas você diz assim, 67, 40 anos, dá quanto? 2007. Não passou. Moisés disse que há 40 anos, mas que pode chegar a 70 e 80 e a canseira e enfado. Nós estamos no período da canseira do enfado.
que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo coisas boas. Nós estamos vendo uma maldade nas igrejas como nunca se viu. Rebeliões, lutas, contendas, difamações como nunca se viu. Isso não é coisa velha. Não venham me dizer isto. É coisa terrível. Nós estamos vendo o sufocar da fé. Nós estamos vendo um embate espiritual entre o muçulmanismo, que quer massacrar o mundo todo com uma mensagem de Alá, uma mensagem de guerra e uma destruição de Israel como nunca se viu. Nós estamos vendo o movimento gay tomando corpo no mundo todo como nunca tomou. E a Bíblia diz que o anticristo vem do movimento gay. Em Daniel diz que ele não dará valor ao amor das mulheres. Nós estamos vendo o crescimento da feitiçaria outra vez ressurgindo no mundo todo. O anticristo virá do movimento gay e do movimento de feitiçaria. Porque na grande tribulação, quando é o auge do governo dele, que ele mata as duas testemunhas, vocês talvez não tenham percebido, ele troca o nome de Jerusalém para Sodoma e Egito. Sodoma é homossexualismo, Egito é feitiçaria. O que nós estamos vendo hoje? O ressurgimento da feitiçaria e do homossexualismo no mundo. Nós estamos vivendo um período de transição. Esta noite, Deus me trouxe aqui esta conferência missionária para dizer a você que nós somos os missionários do tempo do fim. Nós somos os profetas do tempo do fim. Jonas teve a sua missão. Jonas foi contra Nínive e levou a mensagem. Nós estamos no período da mensagem. A mensagem que tem que dominar o mundo. Nós temos que pregar contra o pecado. Nós não podemos viver calado. Nós não podemos olhar tudo isso aí passivamente. Não vou me meter, não vou não. Nós temos que tomar uma posição. O arrebatamento da igreja vai acontecer de um momento para o outro. A Bíblia diz, fala do vale do Armagedão, a guerra que vai acontecer. Se você vai a Israel, você vê o vale do Armagedão, que vai lá de Jerusalém, pega Damasco, capital da Síria, pega o Egito, e ela termina onde? Dentro do Iraque. As nações do mundo todas já estão dentro do vale do Armagedão. Essa história que Obama vai tirar o exército, vai tirar parte. De lá de dentro não sai mais. Eles entraram na guerra de Bush pai. As nações do mundo todo, até o Japão mandou soldado para lá. Dali eles não vão sair mais. Ali é o campo de batalha final, onde Napoleão, quando olhou, ele disse: aqui as nações guerrilharão a guerra final. As nações já estão dentro do Vale do Armagedão. A Bíblia fala que no final da guerra do Armagedão, virá do pôr do sol um exército de 200 milhões de soldados. Que tem 200 milhões de soldados hoje é a China e seus aliados. Lin Piao já dizia isso em 1970. Nós temos 200 milhões de soldados. Foi ministro da defesa da China. Como chegar à China até o Vale do Armagedão? Dá muita volta. Hoje já tem a estrada construída de Pequim, sobe até o Tibete, desce a Caxemira, ali entra a Índia, o Paquistão, vem por dentro do Paquistão e da Índia, sai no Afeganistão, passa por dentro do Irã e sai justamente lá no Vale do Armagedão, dentro do Iraque. A estrada para o exército pôr do sol já está pronto, o exército está lá. Hoje a China é um dos exércitos mais poderosos do mundo. E eles querem, os Estados Unidos quer que ele faça pressão sobre a Coreia, para que a Coreia abra. Eles estão pedindo em troca, sabe o quê? Que também tire o embargo contra comprar armas. A China quer comprar armas. Comprou os aviões, os porta-aviões da antiga União Soviética, reformou todos, são os mais poderosos do mundo. Eles entrarão com os porta-aviões pelo mar, vão chegar lá no mar Mediterrâneo, na cidade de Haifa. Dali eles vão mandar os seus mísseis e eles virão para tomar a riqueza do Mar Morto, porque eles sabem que no fundo do Mar Morto tem riquezas que dá para acabar com a doença do mundo. O que eles querem é a riqueza do Mar Morto. Eles estão numa batalha, eles estão envolvendo o Brasil nisso,
que o Brasil está debaixo da linha do Equador, que liga Israel ao Brasil. As terras da Amazônia, a Amazônia Legal, são as terras mais ricas do mundo. Os minerais, maiores minerais do mundo estão no Brasil. O Brasil tem 25% da água potável do planeta. O Brasil tem 92% do quartzo puro do mundo. Se o Brasil fechar as portas para todo tipo de comunicação do mundo, o Brasil tem 92% do quartzo. O Brasil tem 98% de toda a reserva de nióbio do planeta. Você sabe o que é nióbio? Eles não dizem. Nióbio é a liga de maior resistência. O aço derrete a 2.000 graus centígrados. O nióbio vai a 3.000 graus centígrados. Nenhuma nave espacial rompe a barreira do espaço. Se não tiver nióbio, ela vira uma bola de fogo que vai a 2.500 graus. Ela derrete, não sobe nenhum foguete, nenhuma nave cruza se não tiver o nióbio do Brasil. Nenhum avião supersônico, nenhum avião a jato pode voar sem o nióbio do Brasil, porque as turbinas vão a 2.500 graus de calor. Só o nióbio suporta. O Brasil tem os minérios para sustentar este império do anticristo, para a destruição da humanidade. Por isso, eles estão envolvendo o Brasil em todo tipo de falcatrua, em todo tipo de corrupção. Eles querem dominar a economia brasileira para botar tudo dentro de um pacote. Não é à toa, meus irmãos, que nós temos a igreja pentecostal mais forte do mundo, o Brasil. Não é à toa que o Espírito Santo tem sido derramado no Brasil como nunca foi derramado em nenhum outro país do mundo. O único lugar onde o Espírito Santo tem trabalhado forte é em Israel, para proteger o Mar Morto. E os judeus dizem: nós vamos dar a vida, vamos morrer, mas nós não entregamos a riqueza do Mar Morto. E nós do Brasil, que Deus tem nos levantado, nós não vamos entregar essas coisas para que o anticristo venha contra nós mesmos e contra a igreja do Senhor. Está tudo pronto. É a hora do tempo do fim. Meu irmão, não foi à toa, minha irmã, que Deus te trouxe aqui para a América. Quem sabe Deus te trouxe aqui para te preparar para uma missão especial dentro dessa própria nação. Está precisando de profeta dentro dessa nação. Deus precisa levantar homens e mulheres que possam ajudar e sacudir essa nação que Deus projetou para guardar Israel e para abrir caminho para a igreja, para que o Messias possa voltar. Este é o projeto de Deus para mim e para você. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Que mensagem linda, não é? Gostosa. E que cada um de vocês levem isso no coração, guardem. Eu creio que foi gravado, não foi? Cada um de vocês deve ter aí, com permissão do pastor Edno, para você na sua casa rever, ouvir novamente e seguir em frente nesse propósito. Estamos no fim. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos no tempo final. O que o pastor Edno disse é o que passa pela minha cabeça também, pastor Edno. O tempo está próximo. Jesus está voltando mesmo. E quando o pastor Edno falou em 48, eu somei logo os 70 também, 48 com 70, ali de Salmos, que o que passar disso, 70, o que passar disso é enfado e canseira. 70, 80, o que passar disso é enfado. Então não esqueça que Jesus está voltando. Quantos agradecem a Deus pelo que acabaram de ouvir? Uma palavra de estruturação à vossa fé, à vossa esperança, mas também alertando vocês a estarem atentos, porque a hora é chegada. Por isso não podemos baixar a guarda. Vamos fazer a obra. Vamos trabalhar como nunca antes, nos organizando, nos preparando, mas realizando a obra, porque o tempo chegou. Estamos no tempo do fim. Vamos estar em pé adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos orar com você nesse instante. Você pode estar aqui dizendo: pastor, eu quero que o Senhor interceda por mim, porque eu quero melhorar a minha comunhão com Deus. Eu quero mais comunhão com Deus. Eu quero mais intimidade com Deus. Eu quero mais amizade com Deus. Eu quero ser mais útil a Ele nesse tempo do fim. Se você sentir, você não é obrigado a vir, mas se quiser pode vir, que nós vamos agradecer a Deus
orando por você também. Se você tem um propósito, fique em pé aqui na frente. Pode estar em pé mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu estou feliz, porque eu creio que atingimos o objetivo, o alvo, o conhecimento necessário que você precisa saber como está a situação mundial, como funciona as artimanhas do nosso adversário, mas como nós podemos também ser vencedor em tudo isso, triunfar e prosperar para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir que você esteja aqui à frente, vou pedir que pastor Edno esteja aqui ao meu lado, pastor José, pastor Elias, pastor Júnior, vem aqui também, e vamos estender as mãos sobre eles enquanto estivermos orando. Aleluia, glória a Deus. Estenda as suas mãos sobre eles. Senhor Deus e querido Pai, nós queremos colocar nas tuas mãos teus filhos que ouviram esta palavra de orientação, mas também de alerta, de estruturação, de orientação para que não percamos o momento oportuno. Abençoa cada um deles, sejam abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham sucesso, seus propósitos sejam atingidos segundo a direção do Espírito, em nome de Jesus Cristo. Portas sejam abertas para você, a proteção de Deus sobre a sua vida seja grande, para que você alcance o alvo, o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Sobre você eu decreto no nome de Jesus um peso de honra, um peso de sucesso, um peso de prosperidade, um peso de vitória, de unção, de proteção, de livramento, de saúde, um peso de autoridade da parte de Deus sobre a sua vida para com o mal, um peso de glória, de honra, em nome de Jesus. Tome posse agora, em nome de Jesus. Tome posse, adore, glorifique, exalte. Vai tomando posse, diga: eu tomo posse no nome de Jesus. Tome posse, porque a vitória é nossa, a vitória da igreja, a vitória do Cordeiro, a vitória é do povo de Deus. Nós atingiremos o alvo por Ele desejado, por Ele colocado em nossos corações. Em nome de Jesus, eu ordeno a bênção e a graça, a unção, a proteção para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem: dê um aplauso forte ao Senhor, e Deus te abençoe. Me veio à mente agora o que Mardoqueu disse para Esther: quem sabe para este momento Deus não te colocou aqui. Dê um aplauso ao Senhor, porque eu creio, é o momento oportuno. Deus abençoe. Glória a Deus. Estamos chegando ao término do nosso trabalho. Nós queremos agradecer a unidade dos irmãos, pastor Ed, sua família, apóstolo Oriel, que nos honrou com a sua presença aqui esta noite. Ficamos muito agradecidos. Deus abençoe os irmãos, pastor Elias, nosso companheiro, pastor Júnior, toda a igreja que nos acompanha. Quero dizer para os irmãos que amanhã estaremos finalizando em Loa, às 10 horas da manhã, não é, pastor Elias? 10h30 da manhã. Então nós estaremos saindo daqui amanhã cedo para estar ali cooperando com eles numa grande caravana. Amém, igreja? É glória a Deus, os que são adotados aí. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Nós já estaremos agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Amado Jesus, muito obrigado a Deus por este culto, por esta palavra gloriosa. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus servos que aqui vieram, estão celebrando conosco esse dia de festa,
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ó Pai, sabemos, Senhor, que fomos ricamente abençoados. Senhor, fomos fortalecidos, fomos ajudados. E, ó Deus, caminharemos mais, trabalharemos mais e faremos mais para Ti. Obrigado, Jesus, por todos, pela vida dos Teus servos, por todos aqueles que saíram dos seus lares e aqui vieram celebrar conosco. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoa-os, é o que nós te pedimos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce